Que a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre todos vocês. Os vídeos que virão à frente está falando sobre os textos de Hebreus 9, Hebreus 8 e Hebreus 9. Hebreus 8 está falando do sumo sacerdote. Então, para você ter uma noção do que é o sumo sacerdote, o que fazia, qual que era a função, eu estou explicando, mas bem assim, não detalhadamente, bem por cima. Você quer ter uma compreensão, você leia, porque é o Espírito que ensina, é o Espírito que anuncia, é o Espírito que te faz lembrar de todas as coisas, é o Espírito que te convence. Então, como diz aqui o 6, mas agora alcançou um ministério mais tanto excelente quanto mediador de uma melhor aliança. Então, o Senhor Jesus, está falando do Senhor Jesus. Então, ele compara o sacerdote, o sumo sacerdote humano, que teria que expiar pecado para ele mesmo, e o sumo sacerdote agora eterno, que é o Senhor Jesus. E Hebreus 9 ele vem falando de como eram feitas as coisas no templo. É só você ler o texto, Hebreus 8, pega a sua Bíblia, Hebreus 8, Hebreus 9 e outros livros também. Aqui é só um pedacinho, como eu disse. Sigam no vídeo à frente. Uma explicação rapidinha sobre como é o sistema sacerdotal. Aqui representa o templo, lá em Jerusalém, ou até mesmo a tenda da congregação, como foi chamada depois, antes. E então aqui o povo entrava por aqui. Aqui é o pátio, é o átrio. O pátio onde toda a população poderia entrar. Imagina algo bem grande. Então aqui eles se lavavam no lavatório. As regras deles. Eu não vou dizer exatamente como era a regra. Eu vou em cima desse texto em Hebreus, o qual eu mandei, 8 e o 9, se não me engano. E aqui é o altar do sacrifício. Então o povo entrava aqui, ia lá, pecava contra o seu próximo, entrava aqui, comprava um animal com eles, sacrificava, era perdoado através, representando, né, como se era perdoado o pecado dele, ele ia embora para casa. Pecava de novo, voltava aqui, comprava outro animal, e assim ficava nesse ciclo. Aqui tinha o primeiro véu. Aqui era um lugar santo. Aqui era a mesa da preposição, onde estavam os pães, o candelabro, e eu acho que tinha mais algumas coisas. Mas aqui entrava só, se não me engano, aqui, o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote fazia esse trabalho aqui de sacrifício diariamente, se não me engano. Esse sumo sacerdote aqui, ele entra somente uma vez por ano no segundo véu, o Santo dos Santos. Somente ele, mais ninguém. Aí, esse aqui espiava diariamente para a população. Quando ele entrava uma vez aqui dentro, aqui, ele espiava o pecado, fazia um sacrifício de um animal com sangue para perdoar o pecado. Então ele fazia isso para ele mesmo, para esse e para toda a população. Então aqui no segundo véu, o Santo dos Santos, aqui estava a Arca da Aliança, e dentro dessa arca eles carregavam as tábuas da aliança, onde vinham as leis, né, a tigela com maná, a vara de Arão, né, e tinha mais algumas coisas. Aqui é só uma representação. Então, esse homem aqui, que era o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano aqui para expiar o pecado de toda a Arraial através de um sacrifício. E então ele falava, era como se Deus, o Espírito de Deus estivesse aqui dentro. Por isso que eles falavam que ele era a boca de Deus, entendeu? Porque ele entrava aqui, somente ele podia ver as coisas que, se alguém entrasse, era morte, né? Eu acho que eles morriam. Não vou entrar nesse assunto, mas enfim, somente ele que entrava aqui. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, né, aqui, o Senhor Jesus falou, está consumado. Está consumado. Eu sou canhoto, desculpa pelo perdão, pelo desenho. Está consumado, está cumprido. Ele cumpriu todo o ritual que tinha que cumprir. Esse véu aqui se rasgou, como se o Espírito de Deus saísse daqui e viesse para cá agora através da pregação da fé. É isso que esse texto está falando, tá bom? É lógico que existem muito mais coisas, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, tá bom? Então é isso, Deus abençoe. Esse segundo vídeo vem trazendo o seguinte: o povo entrava aqui, vinha, comprava um animal com esse sacerdote, o sumo sacerdotal aqui, entrava aí, e na mesa do altar ele sacrificava um animal para perdoar o pecado dele. Todo dia era assim, ele ia para casa, batia na mulher, voltava, comprava um animal, fazia o sacrifício, perdoava o pecado, assim na lei, e ia embora. Então não gerava fruto digno de arrependimento. E Zacarias era um sacerdote nessa época. Nessa época, a herança sacerdotal era pela tribo de Levi, sangue, conta sanguínea. Esse homem, que era o pai desse, virava sacerdote, o filho desse, entendeu? Aí esse crescia, virava sumo sacerdote, e o filho desse virava sacerdote. E assim, continuamente. Naquela época já estava corrompido. Anás e Caifás, sogro e genro. Eu, por exemplo, eu não poderia me candidatar a ser sacerdote. Eu não tenho sangue da tribo de Levi. Tranquilo, já está aqui corrompido, sogro e genro. Zacarias teve João Batista. João Batista era filho de sacerdote, então ele aprendeu tudo sobre isso aqui, só que a voz de Deus não veio daqui de dentro. João Batista foi para o deserto. Voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele apontou, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Senhor Jesus. O Senhor Jesus cumpriu todas as coisas que tinha que cumprir aqui. Se circuncidou, ele foi batizado, pode ver ali no batismo de Jesus, o que ele fala? João Batista fala, eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Aí ele fala,
deixa por assim agora para que seja cumprido toda a justiça. Não anulando o batismo, mas quem batiza agora, depois que o Senhor Jesus morreu aqui, rasgou esse véu, quem batiza agora é através da fé no Senhor Jesus. Ele batiza com o Espírito Santo, porque João Batista vem falando assim: eu batizo-vos com água, mas virá um que batizará, um que é mais forte que eu, tal, então ele batizará com o Espírito Santo. Se você pegar o capítulo 1 de Atos, fala a mesma coisa, ele batiza com água, João batiza com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo, e aí foi o Pentecoste, eles foram batizados pela fé no Senhor Jesus, com o Espírito Santo, tá bom? O batismo em água, ele é só para dizer que nós professamos a mesma fé, mas a salvação é pela fé no Senhor Jesus e não por obras. Por exemplo, o irmão veio aqui e falou assim: olha, você saiu de lá porque nós te batizamos. Não, 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 não. Eu fui batizado pelo Espírito Santo dentro de casa, no quarto. Entendeu? E aí, por quem? Pela fé no Senhor Jesus. Aí eu fui até lá e me fizeram batizar nas águas. E ele estava querendo que a fé não é mediante a fé, a salvação é mediante a fé, não por obras, para que nenhum homem se vanglorie. Eles estavam querendo se vangloriar em cima do batismo nas águas, e não é isso que salva, é a fé. Deus aprovou salvar os crentes através da pregação da fé. Tenha fé. Se você não tiver fé, não adianta batizar 20 vezes, ou em nome do Senhor Jesus, como está em Atos, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está o mandamento lá do Senhor Jesus, que depois a gente fala sobre isso. Mas não adianta se lavar na água, porque não é por aí que você vai ser salvo. É metanoia, mudança de direção. Batismo do Espírito Santo. E não tem Espírito Santinho e Espírito Santão para falar em língua, não. Espírito Santo é o Espírito de Deus. Só tem um. Um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Então é Ele, tudo dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.